ter o conhecimento de automatizar rotinas fiscais e tributárias, ela te dá justamente o oposto dessas 3 reclamações. Que seria ter mais tempo livre, aumentar o salário e ter reconhecimento profissional. Normalmente é isso que acontece com os nossos alunos quando eles começam a criar as suas automações. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós vamos explorar assuntos relacionados a oportunidades, objeções, desafios que podem transformar problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Sou o professor Marcos Amorim. E no episódio de hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: qual o potencial e benefícios trazidos pela automação fiscal, Marcão? E aí, é claro que é um tema um pouco vasto, cara, considerando o potencial de oportunidades que tem a automação, mas você teria como já trazer algumas pra gente, cara? Sim, ela vai depender muito de quem é você, né? De qual o seu perfil de profissional. Mas a gente tem alguns benefícios, sim, né? Eu costumo colocar como uma espécie de cebola, né? São as cascas da cebola. Mas vamos tentar definir aqui os perfis de profissionais. Então, tem um profissional, por exemplo, que atua dentro de um escritório de contabilidade, que atua numa empresa comercial, numa empresa industrial, num prestador de serviço. Então, esse cara, normalmente, ele, partindo das queixas, né, que a gente vê aqui nos grupos de Facebook e tal, ele reclama de 3 coisas. Que ele trabalha muito, ganha pouco, que não tem reconhecimento profissional. E a gente vem percebendo aqui na escola que ter o conhecimento de automatizar rotinas fiscais e tributárias, ela te dá justamente o oposto dessas 3 reclamações. Que seria ter mais tempo livre, aumentar o salário e ter reconhecimento profissional. Normalmente é isso que acontece com os nossos alunos quando eles começam a criar as suas automações. É engraçado que não demora muito. Normalmente, na primeira, segunda automação que ele cria, ele já começa a colher esses benefícios de ter a habilidade, de ter o conhecimento, não simplesmente de utilizar uma automação, mas de saber transformar um problema numa solução automatizada. No final das contas, é disso que se trata, né? Você criar uma automação fiscal nada mais é do que você pegar um problema e transformar ele numa solução, só que automatizada, uma solução rápida, prática e segura. Então, os principais benefícios que eu vejo para um profissional, uma pessoa CLT que trabalha dentro de uma empresa, seria esse. Você pode ser também um consultor, né? Pode ser um conselheiro, você vai precisar também dessas habilidades, por exemplo, para incrementar a sua prestação de serviço. Então, quando você trabalha, eu sou um consultor, né? É algo muito importante para a gente enxergar os dados. Então, você tem vários tipos de consultor. Você tem um consultor que a pessoa vai lá, te faz uma pergunta, você dá a resposta e acabou. A pessoa te dá uma nota fiscal, fiz assim como você mandou, você vê a nota fiscal, tá certo? Tá, beleza, acabou. Tá tudo certo daqui pra frente. E pode ser que não esteja. Quando você tem o conhecimento, o recurso da automação fiscal, você consegue gerar análises a partir dos dados que a empresa emitiu, né, dos SPEDs dela, e enxergar mais a fundo como que aquela operação está sendo feita. E enxergar coisas que estão fora do padrão. Opa, isso aqui está estranho. Então, pega um relatório, por exemplo, um relatório onde eu tenho lá um resumo por CFAP, da operação CFAP, se tem a alíquota, eu consigo enxergar, opa, essa operação aqui está estranha. Está diferente, a estruturação dela está errada. Então, eu posso pegar aquilo ali, verificar quais são as notas fiscais que estão dentro daquele relatório e fazer uma análise mais profunda do que está acontecendo. Aí eu descubro, opa, tem um erro aqui na operação da empresa. Ou tem uma oportunidade que poderia estar sendo aproveitada aqui e não está sendo. Exemplo, eu sei que eu tenho operações com vamos botar aqui no decreto atacadista, é um benefício que a gente tem. E de repente eu vejo que a maioria das operações desse cliente estão sendo tributadas integralmente. A gente tem até operações tributadas integralmente com venda para pessoa física. Mas eu sei que o meu cliente vende 95%, 97% das vendas dele é para pessoa jurídica. Então, opa, esse cara deveria ter mais redução de base nas operações dele do que eu estou vendo nesse relatório.
Tem uma análise que eu posso fazer a partir do momento que eu tenho conhecimento da automação fiscal e que vão me ajudar a prestar um serviço de melhor qualidade para o meu cliente. E aí é importante, quando eu sou um consultor, né, que trabalha analisando esses dados, eu ter consciência do que é mais importante para o meu cliente. Porque normalmente vai ser uma empresa, não um empresário. O que é que o empresário vai estar buscando sempre, o tempo todo? Aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Então, eu sendo um consultor, então assim, eu sendo um consultor, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar focar naquelas atividades em que vão gerar mais resultado para o meu cliente. Quanto mais feliz o meu cliente estiver, melhor os resultados que eu vou conseguir primeiro gerar para ele e maior reputação que eu vou ter com relação a ele. Então, eu vou estar sempre procurando fazer as minhas análises ou focar a minha atenção, né, direcionar minha consultoria para coisas que vão ajudar o meu cliente a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. E qual o efeito colateral que eu posso ter disso? Também aumentar a minha receita. Então, eu posso gerar para esse cliente meu um resultado, mostrar para ele que, cara, eu vou te cobrar 5 mil reais na minha consultoria. Pô, tá caro. Cara, eu estou vendo aqui que tem um potencial para você recuperar ou reduzir custo, aumentar a receita de 100 mil reais por mês. Eu estou te pedindo 5. Claro. Entendeu? Estou te pedindo 5. Fica muito mais fácil, inclusive, você é um dos benefícios, né? Fica mais fácil de você fechar um serviço de consultoria, por exemplo, quando você tem esses dados na mão. Eu fiz isso, inclusive, com o meu penúltimo cliente que eu fechei. Peguei lá os dados dele e eu descobri que ele tinha 47 mil reais de crédito de ICMS que ele poderia estar aproveitando se simplesmente estivesse comprando de um fornecedor diferente. E ele não sabia disso, não estava fazendo dessa forma. Você fez antes mesmo de fechar, na primeira reunião já. Antes de fechar, eu peguei os dados, né, para ele, analisei os dados e descobri isso, cheguei a essa conclusão. Opa, se ele estivesse comprando esses mesmos produtos de um fornecedor diferente, né, com características diferentes, ele poderia ter 47 mil reais a mais de crédito de ICMS na operação dele, na apuração dele. Isso me faz lembrar também de uma vertente que tem crescido muito, Marcão. Inclusive o escritório de contabilidade, que é essas análises de reparação de crédito, né, cara? Que também é ferramenta que dá bastante, cara. Perfeito. Você consegue gerar uma coisa é você chegar e falar, bora fazer um trabalho de recuperação de crédito. E aí você pegar a documentação e tentar fazer tudo isso na mão. Né? Não, você vai demorar meses para fazer. E outra coisa é você falar, cara, me dá a sua documentação que eu posso fazer inclusive aqui na sua frente. Né? Vou mostrar para você qual o potencial de recuperação que sua empresa tem. E aí você pega os dados, passa por uma automação fiscal e mostra para ele que tem um potencial de recuperação fiscal de R$500 mil. Tá bom. Então, no número, no detalhe, né, no produto. Não é uma estimativa. Então você mostra para ele, cara, você tem esse potencial de recuperação. Bora recuperar. Fica muito mais fácil. E, inclusive para você precificar também. Né? Porque quando você não sabe quanto o cara vai receber, quanto é que você vai cobrar? Normalmente cobra um percentual sobre aquela operação. Né? Mas disso aí você já abre oportunidades também de repente fechar uma consultoria. Cara, isso aqui é para trás. Você está fazendo errado. E daqui para frente? Não, as oportunidades, o potencial é gigantesco. Se for olhar cadastro, mercadoria, estoque, né? O estoque, a questão do próprio SPED em si, de você auditar, né, de acompanhar. E eu vejo também, Marcão, assim, a importância de um prestador de serviço contábil de estar sempre trazendo insights para o cliente, né, trazendo informações que possam agregar mais valor para ele. Sim. Né? Então, e isso tem sido um diferencial absurdo. E poucos ainda estão utilizando isso, cara. Que é uma coisa simples. A gente fechou uma auditoria para fazer de uma empresa que trabalha com drawback. E aí eles mandaram XML para a gente analisar e tal. E é uma coisa simples que eu fiz. Então, uma automação que a gente informa lá os relatórios da Cefaz Bahia, ou XMLs, e cruza com os SPEDs que esse cara transmitiu. Sim. Para que eu faço isso? Para saber quais notas fiscais ele lançou ou não lançou, se lançou com o valor correto e tal. E a gente descobriu, eu não lembro agora o número exato, mas assim, mais de 500 notas fiscais não lançadas no SPED. E algumas notas, teve uma nota fiscal que me chamou a atenção,
que só essa nota fiscal gerava um crédito em torno de 80 mil. Foi mais ou menos o que a gente colocou para fazer a auditoria para ele. Caramba. Então, assim, só dele lançar essa nota fiscal nessa operação, a gente já paga a auditoria que a gente está fazendo para ele. Então, imagine que se for lançar o restante das outras notas e com o que a gente vai encontrar ainda nesse processo de auditoria. Então, são ferramentas que a gente pode estar desenvolvendo que vão ajudar a gente a fazer o processo de uma forma mais eficiente, de uma forma mais rápida, de uma forma mais precisa e até passar mais segurança para o seu cliente. Porque quando você pega uma ferramenta, faz um processamento, diz para ele, o número é esse aqui, você passa tranquilidade e segurança para o seu cliente. Cara, esse cara sabe o que está fazendo. Ele não está, eu acho que talvez se a gente fizer assim... Não, cara, tá aqui o número, é isso aqui que o seu número está dizendo, e com base nisso a gente tem esse potencial. Poxa, muito legal, cara. Não, eu vejo a automação como um caminho sem volta, né, cara? Quem é picado por isso, com essa habilidade, não tem mais como retroceder. E, Marcão, me diga uma coisa, cara. Você já atende já alguns clientes de diferentes estados, inclusive também alguns alunos. Como é que você tem visto o resultado dessa galera aí, cara? Como é que você tem visto o mercado trazido pela automação fiscal, cara? Bom, o mercado da automação fiscal, eu vejo que ele vem crescendo bastante. É meio que um mercado inexistente, né? Um mercado que não existia, né, de fato, e agora está começando a se ver a necessidade dele, principalmente pela questão de multa e tal, mas também as oportunidades que a gente consegue gerar a partir do momento que a gente tem o conhecimento dos dados. Porque até então a gente gerava os dados e simplesmente abandonava eles, colocava lá no banco de dados, mandava as declarações, a gente só tinha conhecimento daquilo que a gente fez certo ou errado quando a gente recebia uma autuação. E hoje não. Hoje a gente começa a enxergar que se eu consigo ver esses dados, analisar eles, gerar um relatório, por exemplo, comparar isso com a legislação tributária, tem oportunidades ali que eu posso aproveitar que eu não tinha nem consciência disso. Cara, isso é muito legal. E eu vejo também mais assim, Marcão, isso aí foi uma experiência própria, cara. Não só a possibilidade de enxergar equívocos, que já é uma relevância prática muito grande, mas de também já ir fazendo a correção diretamente no arquivo, né, cara? E também já direcionar o cliente a fazer conserto no seu sistema, entendeu, né, cara? Perfeito. Tem muitas oportunidades nisso, né? Principalmente nos trabalhos de auditoria que a gente faz, a gente enxerga muito isso. Não é só uma questão também de você ajustar o SPED e deixar ele redondo. Muitas vezes, esses ajustes que você está fazendo, tem valores ali que podem reduzir, até zerar. Eu fiz recentemente uma auditoria de SPED de uma granja. A gente fez uma análise lá, descobrimos que ele poderia aproveitar o crédito de ICMS nas operações de entrada, mesmo que a venda de ovos, né, que eles vendem de ovos, seja isenta. Só que ele não estava pegando os créditos das entradas. Então, não tinha crédito na entrada, não tinha débito na saída. Quando ele vendia para fora de estado, tinha algum débito. Sim. E ele pagava de FAO, tal, enfim. Então, ele tinha lá o valor de ICMS que ele pagava todo mês. Só que, quando a gente começou a pegar esses créditos, a gente saiu de um processo que todo mês ele tinha ICMS a pagar para um crédito de mais de 400 mil no final do período. A gente fez uns 15 meses, né, desse processo de revisão, isso era do Simples Nacional presumido. E aí a gente refez todas as apurações. No final de tudo aquilo que ele pagou foi devido, né, foi gerando crédito. No final desses 15 meses tinha um saldo de 400 mil reais de saldo credor para o ICMS. Ou seja, ele não precisava pagar nada daquilo que ele tinha pagado antes. Certo. Marco, eu queria também já, dentro desse mesmo contexto, cara, fazer aí um contraponto com você. Eu vejo o fisco sendo cada vez mais automatizado, né, cara? As fiscalizações têm sido cada vez mais precisas e têm gerado prejuízos maiores para os empresários. Onde a automação entra aí, cara? Bom, essa questão da automação no fisco é algo que a gente já está vendo acontecer há algum tempo. Tem um relatório que a Receita Federal gera todos os anos, mostrando como é que foi o processo de fiscalização no ano anterior e o plano para o ano atual. E aí, em 2016 para 2017, se não me engano, tem um gráfico que ele mostra que é os autos de infração gerados no período. E aí teve um aumento em torno de 120 bilhões para 205 de um ano para o outro. Então, 80 bilhões de aumento.
como é que acontece isso de um ano para o outro? E aí, no relatório de fiscalização, ele começa a falar, ó, a gente investiu, basicamente, maciçamente em tecnologia e na capacitação dos auditores fiscais. E é interessante isso porque a gente está num momento que a gente acredita que a inteligência artificial vai resolver tudo. Né? Então, basta eu contratar um sistema com inteligência artificial e todos os seus problemas estarão resolvidos. E não é o que a gente está vendo. Né? Por quê? O fisco, Receita Federal, é um dos entes que mais tem capital, né, para poder investir. Então, assim, escolher uma ferramenta, se eu for escolher uma ferramenta para melhorar o meu processo de arrecadação tributária, seja uma coisa que vai gerar dinheiro para mim, eu vou procurar escolher a melhor que eu puder. E se a melhor que eu puder é uma ferramenta de inteligência artificial que vai fazer tudo sozinho, para que eu vou investir em capacitação de auditor? Não faz sentido. Então, o que a gente vê, na verdade, é que a gente está passando por um momento de modificação, né? Onde os profissionais que têm conhecimento em tecnologia vão começar a se destacar cada vez mais. E aqueles que não têm vão começar a ficar pelo meio do caminho. Então, agora a gente está em pleno 2023, boom de inteligência artificial. Qualquer lugar que você olha agora tem inteligência artificial funcionando. E, no entanto, como é que a gente está vendo o mercado de trabalho para programadores, por exemplo? Não é o nosso caso, mas é algo que é próximo do que a gente faz. Então, um programador hoje está extremamente raro. Se fosse só um caso de eu ter uma inteligência artificial que ia programar e resolver tudo para mim, eu não precisaria. Não teria escassez de programadores que eu tenho, por exemplo. Inclusive, se não me engano, eu vi uma reportagem do Google outro dia falando sobre essa questão da inteligência artificial substituir os programadores. Falou, cara, isso não vai acontecer durante um bom tempo. Né? Porque ela não... Tipo, ela falou de uma questão de criatividade e tal. Ou seja, ela não consegue ainda resolver todos os problemas. Ainda precisa da pessoa, ainda precisa daquele insight. Né? A gente tem usado o ChatGPT até para sugerir ideias pra gente de conteúdo e tal. Só que chega um momento que você começa a ver que começa a ficar repetitivo. Né? Sempre os mesmos temas, sempre as mesmas palavras. E aí você começa a perceber que realmente essa criatividade ela vem do ser humano. Por mais que tenham automações, né? Automações não. Como é que chama? Me esqueci agora. Inteligências artificiais, né? Eu vi uma que faz jazz, toca música. Né? Mas o que é o jazz no final das contas? É a matemática. Né? Então as notas musicais têm uma sequência, tem uma regra, tem um campo harmônico. Então assim, você ainda consegue improvisar, fazer um jazz utilizando inteligência artificial. Mas criatividade pura e simplesmente que vem de dentro, eu acho que a inteligência artificial ainda não está nesse nível. Talvez nunca esteja. Posso estar enganado. Né? Mas é algo que... Intuição, por exemplo, você não sabe por quê, mas você sabe o que é. Quando você vai lá, confirma que realmente é aquela coisa daquele jeito. Então, não sei se a inteligência artificial pode desenvolver intuição. Eu acho difícil. Eu vejo assim, só te interrompendo, Marcão, algumas situações que você automatiza por conta de uma situação específica, uma necessidade que decorre daquela vivência ali, né, cara, de uma dificuldade muito pontual. Você não tem como a inteligência abarcar tudo isso aí, cara. Exatamente, porque assim, ela vai trabalhar com base nas informações que ela recebeu, nos inputs. Então, assim, o que ela conhece são os inputs que ela recebeu. Você tem um input diferente de um IA, por exemplo, ela não vai conseguir te dar essa resposta. Eu acho muito difícil. Mas, enfim, voltando para a nossa realidade aqui, sim, a automação ela vai estar cada vez mais presente e vai ser cada vez mais necessária. Simplesmente, primeiro, pelo volume de dados que a gente precisa analisar. Segundo, porque o próprio fisco vai começar a forçar que isso aconteça. Porque ele está o tempo todo gerando novas formas de auditar você, de analisar as operações que você está fazendo. A própria legislação muda constantemente. Então, a gente não tem como acompanhar de forma manual as mudanças que estão acontecendo na velocidade que está acontecendo. Perfeito, então, a automação fiscal, não só a automação fiscal, mas profissionais que têm conhecimento em automação fiscal vão ser cada vez mais necessários. Porque, como eu falei, a gente pode criar uma automação que vai resolver um problema específico.
como você falou, tem uma situação decorrente de um problema que aconteceu aqui e tal, que a automação que eu tenho não resolve. Isso é muito mais vivo. E eu vejo, inclusive, também, Marco, os próprios sistemas, eles não têm como ser tão dinâmicos como uma automação, cara. Por mais que você tenha um bom sistema, cara, de novo, a vida diária é muito mais viva, né, cara? É o mundo real, né? É o mundo real. Eu costumo dizer o mundo ideal, que é onde as condições normais de temperatura e pressão, e tem um mundo real, onde os problemas acontecem, onde as coisas normalmente não saem conforme planejado. Então, para situações como essa, você precisa de uma reação mais rápida, uma reação mais dinâmica. Então, uma automação fiscal, ela te permite ter essa velocidade. Por quê? Por causa da automação da tecnologia? Não. Por causa da pessoa que entende como que pega um problema e transforma ele numa solução automatizada. É a pessoa que reage ao problema. Então, ela vê um problema específico, cara, como é que eu posso resolver isso aqui? Vou resolver de tal forma. Pô, então vou criar uma automação que vai resolver esse problema para mim. Então, em 2, 3 dias, você consegue resolver um problema muito específico da empresa onde você atua, por exemplo. Isso aconteceu, inclusive, recentemente comigo. Um cliente meu, que trabalha com industrialização por encomenda, e tem um cliente grande, o principal cliente dele, que um dia chegou para ele e falou, cara, você está me devendo 1 milhão de mercadoria que eu mandei para você e você não devolveu. Não tem como, não tem nenhum material seu aqui dentro, como é que pode isso? E aí vamos analisar as notas fiscais. Vou ver tudo que ele mandou com nota, tudo que eu devolvi com nota, para saber onde é que está esse furo. Né? Então, assim, era algo que até hoje o sistema dele não tem. Há 1 mês, 2 meses que a gente fez isso. O sistema dele não tem esse recurso, né, digamos assim, que fazer essa não tem como prever que isso vai acontecer. Né? E eu consegui, em 1 semana, fazer uma automação para ele conseguir enxergar esses furos. Né? Digamos, eu recebi uma mercadoria A de você, devolvia a mercadoria A, mas eu devolvia em quantidade insuficiente, eu devolvia mais. Então, a gente conseguiu criar uma automação que deu essa visão para eles. Eu achei engraçado que quando eu criei, a dona da empresa, ela não levou muita fé. Não, porque tem situações muito específicas, a gente trocou, devolveu nota, botou uma informação no DANF, era outra. Não tem como enxergar esse tipo de coisa. E eu mostrei para ela, sim, tem como enxergar. Tinha recebido uma mercadoria e devolveu outra. Tem como enxergar. E eu fui mostrando, e aí ela falou, passei ontem o dia inteiro para poder fazer essas análises, tem mais de 500 notas e só fiz 5. Falei, tá bom, pega essas 5 notas que você analisou e vamos ver como é que tá aqui a nossa automação. Ela deu os números das notas, aí a gente foi gerando saldos, você falou, saldo tanto. E aí? Tanto, produto a produto, bateu exatamente igual com o que ela tinha feito. Aí foi quando ela começou, eu falei, acho que o negócio vai funcionar. Eu acho que as pessoas assustam com a velocidade, será que o negócio tá certo mesmo? E engraçado é que essa semana eu fui lá e ela já viu, preciso você me dar uma ferramenta aí, porque eu quero ver as notas fiscais que a gente não devolveu. Eu falei, já tá lá, pô. Você já tem isso. Né? Porque a gente eu fiz de uma forma que ele vai pegar todas as notas fiscais que tem o seu CNPJ ou o CNPJ do seu cliente. Então, se a nota fiscal foi emitida e vocês importaram na automação, ela vai estar lá. Então, tá bom, beleza. Então, assim, você parte de um momento de descrença, né? Parece que o negócio não vai funcionar e tal, de repente você vê a pessoa já, me ajuda aqui, implementa tal coisa aí, porque eu preciso dessa informação. Cara, Marcão, eu fico pensando, um profissional que esteja nos assistindo agora, cara, que já compreendeu, mesmo que de forma ainda limitada, que a automação é algo relevante na vida dele, eu fico pensando assim, cara, quanto tempo eu vou levar para começar a utilizar essa habilidade, cara? Normalmente uma formação, vamos utilizar essa palavra, dentro da escola, você acha quanto tempo para um profissional? Cara, hoje a gente conseguiu mensurar, né, uma média dos alunos aqui, tem gente que vai demorar mais, tem gente que vai demorar menos, mas a média que a gente vê é em torno de 3 meses. É um bom tempo, né, cara? E assim, 3 meses para quê? O cara criar, eu costumo dizer, 3 meses para ele criar a primeira automação. Mas o que é que eu considero criar a primeira automação? Não é eu assistir uma aula, copiar tudo que está na aula e colar e executar o negócio funcionar. Isso não é criar, né? Isso é copiar. Então, aqui a gente procura ensinar os alunos efetivamente a pegar um problema e transformar ele numa solução automatizada. Então, quando é que eu considero que ele criou a primeira automação?
quando ele viu um problema acontecendo no ambiente de trabalho dele, e ele trouxe esse problema como um desafio para ele, criou uma automação para resolver esse problema. Isso é criar uma automação. Ainda que lá no curso a aula ensinou a fazer exatamente a mesma coisa. Mas é diferente de você copiar e colar um código e de você pegar aquilo e aplicar numa situação real do seu trabalho que vai ter uma consequência. Né? Então, esse processo de maturação, que eu chamo, né? Você precisa praticar. Não tem jeito. Então, a gente, por exemplo, aqui a gente não dá código. Vou entrar lá, vou assistir a aula, no final vai ter lá a planilhazinha com código só para copiar e colar. Não acontece isso aqui. Por quê? Porque você está me pagando para eu ensinar você uma habilidade. Para você desenvolver essa habilidade, você precisa de um negócio chamado prática, que vai envolver digitar código. Então, a gente não faz isso porque eu entendo que a gente está prejudicando o desenvolvimento do aluno quando eu dou um código pronto para ele copiar e colar. Tem gente que chega, mas eu estou com pressa. Eu falo, entendo que você está com pressa. Mas você me pagou para ensinar você a habilidade. E se eu te der um código pronto, não vai estar desenvolvendo a habilidade. Compre uma automação. Pronto. Né? Faça uma automação por encomenda, que aí você vai ter o seu problema resolvido. Daquilo é tão urgente assim. Mas se você quer aprender, você realmente quer desenvolver a habilidade, não tem meio termo, não tem atalho. Você vai precisar digitar, você vai precisar errar. Então, a gente não gosta de errar, né? Ninguém gosta. E normalmente os alunos, né? Não os alunos, não todos eles, mas as pessoas de uma maneira geral veem o erro como tipo o fim da linha. Esse negócio não é para mim. Fiz o código, mas não funcionou. Então esse negócio não funciona para mim. E eu costumo dizer para eles que o erro faz parte do processo. Né? Eu fiz até uma brincadeirinha. Você tem que seguir a estratégia da peteca. Né? Que estratégia é essa? Pesquisar, tem um problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Você vai usar a estratégia da peteca. Pesquisar é de estudar, que é diferente de pesquisar de estudar. Né? Pesquisar, você vai procurar um assunto que fala sobre aquilo que você precisa estudar. Encontrou, você vai estudar, vai aprofundar naquilo ali. A gente faz muito isso quando a gente vai fazer live em mão na massa, por exemplo. Eu preciso criar uma automação que vai extrair dados do registro 690. Então eu preciso, primeiro, saber como é que funciona o registro 690. Qual o layout dele, quais são as informações que estão lá. Então eu vou pesquisar lá, o guia prático, eu vou encontrar o registro 690 e eu vou estudar ele. Eu vou saber o que é que cada campo faz para que eu possa extrair a informação corretamente para a minha automação. Sim. Vou pesquisar, estudar, testar. Então, vou testar o meu código, vou errar, vai acontecer o erro, vou corrigir e aí eu vou acertar. Sim, cara. Então, assim, o erro faz parte do processo. E quanto mais você erra, né, com consciência, errei, como foi que eu errei, como é que eu corrijo, para poder avançar, mais próximo do resultado, mais próximo de acertar você está. Então, aqui a gente usa muito essa analogia, né? Não existe pergunta besta. Errar faz parte do processo, porque você vai errar muito. Eu erro até hoje. Estou desenvolvendo minhas automações, eu não crio perfeitamente. Eu boto para rodar lá, às vezes acontece. Trouxe a informação errada. Deu um erro lá na hora da execução. Isso é natural. Você aprende, inclusive, com isso. Claro que com o passar do tempo, você vai tendendo a errar cada vez menos, porque você já passou por aquilo, você já repetiu tantas vezes que já ficou mais claro. Mas, querendo ou não, um dia você vai digitar uma variável errada, alguma coisa vai acontecer. E está tudo bem. É o processo natural. Então, esse processo de pesquisar, estudar, testar, errar, corrigir, para poder acertar, é o que eu chamo de os 3 primeiros meses que vai demorar para criar a primeira automação. Entendi. E eu estou percebendo também, mano, a própria estrutura do seu método, né, exige o enfrentamento de um problema, né, cara? Real, né? Sim. A gente chama de DMI, né? Então, tudo vai partir de definir um problema, a partir de criar um plano de ação para depois executar. Normalmente, como é que a gente pensa? Problema, executar. Já vou resolver o problema. E aí, quando chega na hora do vamos ver, na hora de realmente resolver o problema, a gente fica perdido. Não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. E isso vai consumindo, vai gastando o tempo que a gente poderia estar desenvolvendo, realmente resolvendo o problema de forma efetiva. Por quê? Porque a gente não quis parar 5 minutos para poder criar um planozinho simples de como que a gente vai resolver aquilo.
Marcos, deixa eu falar de mercado aqui, cara. E também de formação. Você imagina que um dia uma escola de automação fiscal seja uma matéria dentro de um curso de contabilidade, cara? Eu acho um pouco provável, porque vamos pegar a formação de contador. Eu não sou contador, né? Mas as conversas que eu tive com quem é contador é que, cara, vem muito pouco da área fiscal dentro da formação de contabilidade. Então, assim, automação fiscal não é um assunto de faculdade, né? De uma matéria formal de faculdade. A área fiscal não é. Então, imagine, algo que está dentro da área fiscal, a área fiscal já não é, a automação não é, vai ficar mais complicado. Eu estou falando, criando essas, porque eu vejo que está muito atrasado as coisas, cara. Assim, eu falo como um advogado formado nessa área jurídica, eu vejo a mesma coisa, assim, cara. Quando você emerge para um campo de batalha, parece que é um outro mundo, cara, que exige de você agregar cada vez mais habilidades que você não imaginava que teria que ter, né, cara? Eu desconfio que não tenha uma matéria formal para a área fiscal dentro das faculdades de contabilidade, porque é muito dinâmico, né? Então, a gente tem em torno de 400 alterações de legislação tributária. Então, de repente, de um semestre para o outro, ou no meio do semestre, ou de repente de um mês para o outro, a aula que o professor deu já está defasada, já acabou. Você já está errado fazer daquele jeito. Então, acredito que talvez seja por causa disso, né? Então, não tem como você criar um currículo formal onde eu vou ensinar para você tal coisa, escriturar uma nota fiscal de determinada forma, que isso pode mudar. Entendi. Claro que tem as bases, enfim, eu não sei. Não vou entrar muito nesse assunto, porque não é o que eu domino. O que eu sei é que, desde que eu me entendo por gente, quando eu comecei na área fiscal, é assim. Você tem os cursos livres, você precisa... Terminei uma faculdade de contabilidade, eu quero me aprofundar na área fiscal. Você vai ter que fazer cursos extras, cursos livres, para você aprender, entender e aprofundar na área fiscal. Entendi. De qualquer forma, criar processo de automação exige que você tenha um conhecimento na área fiscal tributária, é óbvio, mas no seu caso, Marco, esse conhecimento da área fiscal tributária, qual foi o nível que você teve que chegar, cara? Você acha que se impulsionou, inclusive, você chegar para a automação? Né? Eu fiquei mais ou menos um ano estudando, né, a área fiscal antes de entrar. Entrei como estagiário no escritório. E eu já tinha afinidade, né? Já gostava de mexer no Excel e tal. Então, foi meio que concomitantemente as coisas acontecendo. Só que quando virou mesmo a chave para mim, foi quando começou o SPED fiscal. Eu lembro que fui fazer um curso de SPED fiscal e que ministrava eram os auditores da Cefaz. E era um curso extremamente chato. Porque o cara falava assim, registra C100, abre o pipe, aí você vai digitar C100, você fecha o pipe. Então, assim, ele era uma explicação extremamente técnica. E assim, era como se fosse um curso para desenvolvedor, para quem ia criar ferramentas para gerar um SPED fiscal. E eu fiquei lá, resisti bravamente, acho que foi um dia inteiro, 2. E no final daquilo tudo eu não tinha entendido praticamente nada, mas tinha uma coisa que eu tinha entendido, que o SPED fiscal tinha um layout. E aí eu fui pesquisar esse layout de SPED, comecei a entender, e comecei a perceber que talvez eu conseguisse, aí eu já tinha feito algumas automações, né, e tal, eu comecei a perceber que talvez eu conseguisse extrair aqueles dados do SPED para dentro de uma planilha Excel para fazer algumas análises. Foi aí que eu comecei. Foi desse entendimento. E aí, a partir disso, logicamente, você vai pesquisar, estudar, vai aprendendo, né, o que é que precisa ser feito, e aí você vai avançando. Então, é meio que uma coisa vai alimentando a outra. Né? Quando eu vou criar uma automação para isso. Para você criar automação, você precisa ter um entendimento profundo de como aquilo funciona. Por exemplo, eu tenho aqui uma operação, sempre gosto desse exemplo, porque ele é muito legal, das operações com a empresa do Simples Nacional. Compra a mercadoria de empresa do Simples, que é a indústria, eu tenho crédito presumido aqui dentro do Estado. E eu vou criar uma automação para poder fazer esses cálculos e aproveitar esses créditos automaticamente. Eu não consigo criar uma automação se eu não tiver um entendimento profundo da legislação que trata disso. Porque eu preciso criar um caminho que vai executar exatamente aquilo que está na legislação.
Perfeito. Aí entra assim, o M do PMI, né, no caso. Você não tem como criar um plano de ação se você não... Se você não conhece a área fiscal. Se você lê a legislação e não entende o que está escrito ali. Então, você vai precisar pesquisar, você vai precisar aprofundar, você precisa perguntar para alguém que conhece melhor do que você precisa pegar um exemplo de alguém que já fez aquilo, até que seja de forma manual, para que você consiga reproduzir isso dentro de uma automação. Poxa, massa, cara. Vamos ficar por aqui. Eu convido a vocês que nos acompanhem nesse primeiro momento de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Também que visite, poxa, por que não, o canal do YouTube do professor Marcos Amorim, tem muita coisa legal lá em torno dessa matéria. E é isso, até a próxima. Até a próxima. Lembrando que de 13 a 17 de março vai rolar a Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito. E a gente vai ensinar vocês como transformar os problemas da área fiscal tributária em soluções automatizadas. Para se inscrever, clica no link aqui embaixo. Eu espero você lá. Até a próxima. Até lá, gente. Tchau, tchau.